Valen tá entrando já. Oi, Valen. Oi, Mari, E aí, meu querido? tudo bem? Tudo, que honra! A primeira live nessa quarentena? Tu sabe que eu evitei live um pouco porque eu tô trabalhando um monte, igual ou até mais do que antes, né? Com É. hospital, consultório, tudo. Mas então eu não conseguia mesmo. Mas daí o teu convite não tem como negar, né? Tu sabe que eu admiro um monte o teu trabalho e acho que o tema também foi um tema super bem escolhido, que as mulheres estão Que bom. cheias de dúvidas. Então achei que era bem importante a gente fazer isso mesmo. Ah, que bom. Fico bem feliz que tu tenha aceito e tenha gostado do tema também, porque te dizer, olha, é uma missão. Eu escolho os profissionais pensando assim, olha, o que eu quero levar para as minhas seguidoras, sabe? Além de eu querer aprender mais, tem que ser profissional, um profissional muito bom, né? Para a gente estar usando uma hora, tanto do profissional quanto do meu, quanto das pessoas que estão assistindo. E daí a escolha do tema é sempre desafiadora, não é difícil, é desafiadora. Mas acho que essa pandemia propiciou também, né, Mari, que o pessoal pare e foque um pouquinho em si, discuta alguns temas que são importantes. Para quem tem tempo, eu acho que está um momento bem proveitoso, assim. E também até para a É, gente não ficar tão deprimido, né? Não ficar tão triste só vendo o lado negativo de tudo, mas aprender para aproveitar para aprender um pouquinho. perfeito. Valen, te apresenta, por favor, agora antes da gente iniciar o bate-papo. Então, eu sou Valentino Magno, sou ginecologista, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou formado há 20 anos já. Trabalho basicamente no Hospital Universitário da Universidade Federal, onde eu tenho a minha equipe lá, e no consultório. Eu acabo fazendo muito a parte de câncer e HPV, patologia do trato genital, mas eu tenho uma atuação bem grande também na parte de contracepção, métodos contraceptivos, tanto os DIUs quanto as pílulas anticoncepcionais, né? Perfeito. Vale, então, para a gente começar, qual que é a ideia? Tem bastante pergunta, as perguntas também vão surgir porque as pessoas vão mandando aqui, e tu pode ser assim, ó, o mais claro e direto que tu quiser, tá? O espaço é teu. Perfeito. Mari, eu acho assim. Não, primeiro que eventualmente eu vou passar algumas coisas meio rápidas, porque eu acho que quanto mais a gente responde, mais tem tempo da gente falar, né? Então, se Uhum. alguma coisa não ficar bem clara, acho que o pessoal pode repetir de novo. A gente Mas retoma. mas a primeira, eu não sei se o áudio tá bom, Mari? Tá ótimo. Mas a primeira coisa que eu acho que é super importante a gente falar, Maria, é uma pena que é no início, porque às vezes o pessoal vai entrando depois, mas Demora um assim, pouquinho, né? é super importante que a gente tenha muito cuidado. Tu sabe que eu e tu, a gente tem um público, tu mais ainda, muito focado em alimentação saudável, bem-estar. Eu tenho muitas pacientes que me seguem por questões de métodos não hormonais, né? Como anticoncepcional, tudo isso. Mas a primeira coisa que eu acho super importante a gente falar é que qualquer pessoa, especialmente profissional de saúde, médico, nutricionista, professor de academia, preparador físico, que vai falar sobre esse tópico, tem que saber que no nosso país tu tem uma taxa enorme de morte materna, de morte, gravidez e morte na adolescência. Então, isso é uma coisa que eu acho que é super importante a gente focar, porque que a Mari e o Valentino gostam dos métodos não hormonais, não tem dúvida. Ou hormonais com baixa dose, não tem dúvida. Mas a gente tem que ter cuidado, porque no nosso país, as mulheres morrem por gravidez na adolescência, as mulheres morrem por gravidez não planejada. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque quando a gente libera alguma coisa de, eu sou contra tal método por causa disso, o hormônio fez isso, a fulana morreu por causa da pílula, calma, porque tem muitas, especialmente as meninas mais jovens, que param o anticoncepcional sem pensar num outro método e depois a gente tem um sério problema, né? Então, acho que esse dado, especialmente para o teu público que faz Uhum. nutrição, que faz preparação física, que são pessoas importantíssimas, que lidam com a gente no dia a dia. O Valentina, ela vai lá a cada 6 meses, uma vez por ano, mas o cara que ensina ela a comer, que ensina ela a malhar, tá lá o dia inteiro com ela, pode mudar um hábito de vida para a vida inteira. E esse cara tem que ter cuidado quando ele vai informar, porque a nossa paciente para o método anticoncepcional e não pensa no próximo.
E aí ela engravida quando ela não quer. Então a gente tem muitas mulheres atrás de métodos abortivos, muitas mulheres com uma gravidez na adolescência. Então, assim, isso eu acho que é um dado super importante que eu não estou vendo ser falado quando a gente fala de contracepção, tá? É verdade. Agora, A gente não agora, pensa no depois, né? E sem outra, dúvida. existem vários tipos de público, classes sociais e acessos, tá? Tem pessoas que não têm acesso ao que eu, Mari, tenho, ao que você que está me Perfeito. assistindo tem. Então, faz todo sentido ter falado isso. A gente tem que usar, Mário, o conhecimento para nos facilitar, não para nos sacanear. Então, assim, se eu tenho a oportunidade hoje em dia de despertar a minha atenção a alguma coisa de rede social, por exemplo, que a gente vê a população está muito em rede social, eu tenho que usar isso e consultar um profissional especializado para ver a veracidade disso, né? Eu não estou falando só de fake news, que agora está muito na moda em política, economia e tal. Eu estou dizendo realmente que, às vezes, aquele conhecimento pode ter um fundo de verdade, mas ele não está bem colocado, ele não se aplica para mim. Quando a gente vê, o Valentino é super fã de métodos de longa duração, como o DIU, por exemplo. Sim, sou. Agora, a gente também tem que cuidar que a pílula não é vilã. A pílula tem muitos trabalhos no mundo inteiro que mostraram que a maior revolução na vida feminina foi a pílula anticoncepcional. Ou as mulheres acham que lá em 1940 elas tinham algum controle sobre o homem quando o homem queria transar e engravidar. Não tinham. O homem não usava preservativo, os DIUs não existiam muito. Então, assim, a mulher não tem que ver a pílula como vilã. Bom, no nível de conhecimento que a gente tem hoje em dia, talvez o método hormonal, especialmente os hormonais diários, podem não ser para todas as mulheres. Agora, a Que pílula ela não é foi vilã. libertadora em um momento da vida, ela foi, né? Da história. Libertadora. O que mais pôde mudar a vida da mulher não foi a internet, não foi isso, aquilo, foi a possibilidade dela não engravidar sempre que o homem queria transar, né? Então, isso é um dado muito importante. Pura, né? Essas duas... E tem trabalhos americanos que avaliam tudo, desde televisão, avião, internet. O que foi mais libertador na vida da mulher? Então, esses dois conceitos eu acho que são muito importantes para todo mundo que quer falar com seriedade sobre método contraceptivo, né? A primeira coisa é que a gente tem que cuidar, porque a paciente ela não tem que trocar um método sem pensar no que vai vir. Primeiro ela tem que trocar, né? E depois ela para o que ela está usando, senão ela tem risco de engravidar numa hora indesejada. E a segunda coisa é exatamente isso. Todo o potencial que a pílula anticoncepcional, que não é a melhor forma de método para muitas mulheres, hoje em dia a gente sabe disso, teve na vida da mulher, certo? Ela mudou, ela foi revolucionária, a mulher permitiu não engravidar só quando o homem queria transar. Então, isso eu acho que foi super importante, tá? Agora, Perfeito. a gente estava usando, né, Mari? E tu me interrompe a hora que tu quiser, mas assim, a gente estava usando hormônio para todo mundo. Eu tô formado há 20 anos, mas uma geração ainda antes da minha usava hormônio para todo mundo. É óbvio que tem mulheres que não precisam hormônio ou que se sentem melhor sem os hormônios, né? E aí eu muitas vezes no consultório vem pacientes para mim e dizem assim: ah, Valentina, eu vim aqui porque tu gosta de DIU, o meu médico não gosta. Tem um erro nisso, né? Porque, assim, tem pessoas que ficam bem com DIU, tem pessoas que não ficam bem com DIU. E a própria Federação Brasileira de Ginecologia, a Febrasgo, e é uma campanha mundial, está estimulando os métodos de longa duração, seja DIU medicado ou DIU sem hormônio. Então, é uma tendência mundial que a gente use métodos de longa duração. Não é só para evitar o hormônio todo dia, também, mas é também para não ter a questão do esquecimento, né, da lembrança diária. Então, o ginecologista, não, eu não coloco DIU, vai em outro desses Natureba, alguma coisa. Isso não é uma tendência, né? Porque senão a gente discrimina um médico do outro. Não, todo médico que está bem atualizado, que está se informando, as práticas atuais de todas as sociedades mundiais é priorizar métodos de anticoncepção de longa duração, especialmente DIU, por exemplo. E isso pode ser com hormônio ou sem. E muito importante, inclusive em mulheres que não tiveram filhos, inclusive em adolescentes, porque essas são as pacientes que é pior ainda se engravidar,
Quem que é pior engravidar? Uma mulher casada com 32, 33, que só não quer filho naquele momento, ou a menina de 15 que começou a namorar agora? Né? Então, essa história de que DIU é só para quem já teve filho também é uma bobagem. O DIU deve ser usado na paciente jovem e, na imensa maioria das vezes, a gente não tem problema nenhum na colocação. Bem legal. Eu até então vou contar a minha história rapidamente, só para as pessoas se identificarem, porque isso do natural, não quero usar nada ou quero usar tal coisa, pode ser que, enfim, o mundo ideal não seja possível naquele momento, tá? Eu conheci o Valentino pelas redes sociais ou através de amigos, e quando eu estava na Califórnia, um mês antes de voltar, a minha gineco da época me sugeriu colocar o DIU. E a enfermeira que me atendeu não conseguiu colocar o DIU e me sugeriu colocar o Implanon. Daí eu coloquei o Implanon, fiquei 1 ano e 8 meses com ele e eu sentia que o meu corpo, eu passei a virar aquela falsa magra, zero musculatura. Eu dizia, por que eu treino tanto e eu tô com o corpo tão mole, sabe? Minha libido foi lá embaixo. E um dia eu falei com o Valentino, porque eu ouvi falar que esse Implanon, eu vou falar da minha forma, tá? Tinha uma quantidade grande de hormônio feminino, então por isso eu tava sentindo esses efeitos. E liguei pro Valentino, ele me falou isso, eu falei, Valen, eu tô tentando ganhar músculo na academia, tô fazendo uma dieta para ganho de massa magra, e tu me disse assim, tu só vai engordar se tu ficar com o Implanon, fazendo dieta para ganho de massa magra, tô comendo 3.000 calorias por dia, não vai dar certo, a conta não vai fechar. E tu tirou. Eu falei, tu quero tirar agora, como é que eu faço pra tirar isso de mim? Eu fui no teu consultório, foi a primeira vez que tu me atendeu, e eu fiquei sem nada de hormônio um tempo. E eu já tava assim, nossa, maravilhosa, sem nada de hormônio, eu tava me achando a natureba. Passaram-se alguns meses, mais de 1 ano, eu comecei a ficar irritada, eu não aguentava mais, eu não tinha... Assim, ó, eu passava 15 dias do meu mês chutando porta. Eu falei pra ti que eu cheguei a cancelar cursos. Eu tava dando aula, minha mãe um dia ela me olhou apavorada. Eu cancelei curso infantil, eu cancelei curso adulto, eu cancelei tudo porque eu não queria mais dar aula. E eu tava assim com os meus hormônios, eu não tava me controlando. E eu falei contigo, tu disse, Mari, olha só, se 15 dias do mês tu tá improdutiva, não tá nem conseguindo trabalhar, não faz sentido tu estar sem pílula, a gente pode resolver isso. E eu voltei a tomar pílula, não me senti culpada por isso, eu cuidei muito desse meu sentimento, porque era uma época que a gente só via assim na internet. Não use pílula, pílula não sei o que, me libertei da pílula e eu tava voltando a tomar pílula. E eu cheguei a falar nas redes sociais e várias pessoas me disseram, Mari, eu tinha vergonha de falar que eu tomava pílula por causa disso, por causa desse monte de informação. E eu tomo e me faz bem. Então, hoje eu estou sem nada, por opção. Claro que com o acompanhamento do Valentino, mas eu precisei voltar a tomar pílula e foi assim, ó, libertador. Eu virei outra pessoa, né, Valen? Eu acho esse teu relato super importante, tá, Mari? Porque tu é um exemplo de uma pessoa que busca métodos naturais para tuas coisas do dia a dia, tá? Mas isso é uma prova para nós daquilo que eu estava dizendo. Quando a gente dá a mesmo remédio, porque pílula é remédio, para todo mundo, vai dar problema, certo? Agora, a pílula anticoncepcional, tem pessoas que precisam usar ela. E eu sempre falo para as minhas pacientes, estou usando pílula há 20 anos sem parar, Valentino. Quero colocar um DIU de cobre porque eu vi na internet e tal. Eu sempre digo, calma, como é que tu fica quando tu estava sem pílula? Porque, na verdade, um DIU de cobre, por exemplo, que eu gosto, acho um método super bacana, útil, ele não tem hormônio. Então, tu vai ovular no meio do mês e tu vai voltar a ter um fluxo menstrual como é sem pílula, né? E a pílula, ela mascara tudo isso. Então, aquelas dores de ovulação param e o fluxo menstrual diminui muito. Então, assim, a mulher que está usando pílula há muito tempo, às vezes é interessante que ela veja o corpo dela sem pílula 1 mês para ela ver como é que ela fica. Se ela tá ok para colocar um DIU de cobre, por exemplo, tá? Uhum. Mas assim, Mari, a gente tem os métodos hormonais que são combinados, estrogênio, progesterona, tipo a pílula anticoncepcional. A gente tem métodos que são só progesterona, como é o caso do implante que tu falou. E a gente tem os métodos tipo DIU, né? O DIU, a gente hoje em dia basicamente fala num DIU com hormônio e num DIU sem hormônio. Aí no sem hormônio tu tem DIU de cobre, DIU de prata, DIU multiload, vários tipos de DIU. E os DIUs com hormônio, que hoje em dia são uma boa
sugestão para algumas pacientes. Por quê? Porque a dose de hormônio deles é imensamente menor do que da pílula anticoncepcional, por exemplo. Bom, Valentina, então é o método ideal para todo mundo? Não. Tem pessoas que a pílula anticoncepcional ela está funcionando como um tratamento, né? Então, dor da época da menstruação, Para dismenorreia, mim foi. fluxo muito volumoso, dor ovulatória, toda essa paciente, talvez ela nem precisasse a pílula como método contraceptivo, mas ela está usando a pílula para isso, né? DIU de cobre, excelente, adoro. DIU de prata, ótimo, para evitar gravidez. Mas tu tem que estar ok com o teu ciclo. Tu tem que estar ok com o teu fluxo menstrual. Então, não é para todo mundo. Quando o profissional de saúde, que não é o médico que acompanha a paciente, quase dá informação que obriga ela a trocar um método por um método não hormonal, depois não é ele que fica manejando as complicações ou a paciente é que está sofrendo com tudo isso. Então, DIU de cobre, DIU sem hormônio, eu adoro, sou fã, mas não é para todo mundo. E a outra coisa que é importante também de DIU é que DIU com hormônio não é a mesma coisa que pílula anticoncepcional. Então, eu gosto de colocar nesse momento que não é 880, hormônio duplo todo dia com estrogênio e progestagênio, apesar de ter mulheres que precisam dessa medicação. Também não é ficar sem nada de hormônio e passar 10 dias no mês sofrendo com cólica menstrual, com fluxo aumentado. E não vamos nem falar, né, Mari? Mas tem mulheres que a pílula é remédio para a doença que ela tem. Então, a paciente com endometriose não deve menstruar com fluxo Tem perguntas importante. sobre isso, inclusive. A paciente com endometriose, por exemplo, tem que bloquear o fluxo menstrual dela. Paciente com dismenorreia, dor da época da menstruação muito intensa, também tem que bloquear, né? Então, assim, paciente que está com o ciclo muito desregulado, bom, tem que cuidar. Se eu tenho um ovário policístico, eu estou super desregulada, calma, não é só colocar o DIU de cobre, DIU de cobre e fazer mais um monte de coisa, né? Então, assim... Posso te fazer a primeira pergunta, então? Porque Claro. tem pergunta sobre a síndrome do ovário policístico. Gente, olha só, antes disso, tá vendo que tem uma setinha aqui, um aviãozinho? Envie essa live para as amigas, porque esse assunto é muito importante. Todas as mulheres terem acesso, poderem ver. Vocês não vão sair da live se fizerem isso. E coloquem o dedo ali no coração para a gente ficar bem cotado. Tem pessoas que pediram para tirar os comentários. Eu não vou pedir porque eu sinto que eu tô calando a boca dos meus seguidores. Eu não quero, eu gosto dos comentários. Vamos lá. Qual o melhor método, a melhor alternativa para quem tem síndrome do ovário policístico? Bom, síndrome dos ovários policísticos não necessariamente é uma doença. É o ovário desregulado fazendo uma produção hormonal alterada, certo? Então, a gente não consegue ter uma ovulação adequada, a gente tem um aumento dos andrógenos, dos hormônios masculinos, porque a mulher também tem. Então, basicamente é isso. Primeiro erro, eu diagnostiquei ovário policístico com 14 anos, estou com pílula desde lá, hoje eu tenho 30. Calma. Desregulada no início da menstruação não quer dizer que tu vai ter ovário policístico para sempre. Então, a primeira coisa que eu faço no consultório é confirmar diagnóstico. Tem muita paciente que recebeu um diagnóstico de ovário policístico com 14, 15 anos e hoje em dia nem tem mais, tá, Mari? Então, esse é o primeiro erro. Ser confirmado um ovário policístico na mulher adulta, então na mulher acima de 17, 18, 20 anos, a gente tem que tratar, porque tem um desbalanço hormonal. Essa mulher, ela está sofrendo queda de cabelo, oleosidade de pele, irregularidade menstrual, dificuldade, às vezes, para peso. Pode ter, se ela quiser engravidar, um pouco de dificuldade para engravidar. Tudo isso por causa de uma alteração hormonal. Por muito tempo, se tacava uma pílula anticoncepcional nessa mulher, porque aí o que tu fazia? Tu bloqueava o ovário, ela ficava regulada, controlava a pele e deu, certo? É uma das opções, ainda porque de certa forma o teu ovário está bloqueado e muitas vezes quando tu para a pílula, ele volta a se regular, tá? Agora, tem muitas pacientes que não querem ou que não é a medicação ideal. Primeira coisa do ovário policístico, se a mulher tem sobrepeso, ela tem que perder peso. Qual é a maior causa de irregularidade menstrual, que é tipo um ovário policístico? Excesso de peso. A gordura produz hormônio. Então, a gordura está produzindo um monte de estrogênio
e aí a gente não consegue dar conta das coisas. Então, a gente tem que confirmar o diagnóstico. Se a gente confirmar o diagnóstico, especialmente nos primeiros anos de menstruação, 14, 15 anos, é legal confirmar depois, porque isso muda. E aí a gente tem que fazer um consenso. Beleza, não quer usar pílula, tem ovário policístico, hormônio combinado? Sem dúvida, podemos fazer isso. O que que a gente faz? Pensa num método contraceptivo, tipo um DIU, porque o que ela quer é ficar sem hormônio, mas aí a gente tem que perder peso, aumentar a atividade física, diminuir carboidrato, fazer alguns controles de pele e de cabelo, por exemplo, com espironolactona, se ela quer engravidar, tal da metformina. Então, aí é uma coisa mais ampla. Então, sempre digo para paciente com ovário policístico, o médico antigo, ele te deu pílula, não porque ele era ruim, eu nem conheço ele, mas é porque foi a maneira mais fácil. Tu tá disposta a ficar sem hormônio? Vamos. Mas daí eu vou precisar de ti nesse monte de outras coisas, né? Então, tu vai ter que caprichar na dieta, atividade física, nós vamos ter que usar alguma coisa para pele, para o cabelo, talvez alguma coisa para, tipo, metformina. Então, aí todo um compêndio, tá? Mas a primeira coisa que eu acho importante do ovário policístico para as mulheres é confirmar diagnóstico. Tem muita menina que começou pílula 14, 15 anos por ovário policístico e não é mais ovário policístico hoje em dia. O ovário policístico mais difícil, Mari, é a da paciente magra, que faz atividade física, que tem alteração hormonal comprovada, que já está com mais de 20 anos. Essa realmente é um ovário policístico. E essa eu consigo mexer pouco nesses hábitos de vida, né? De peso, alimentação, tudo isso. Então, essa muitas vezes a gente troca a pílula por alguns suplementos, medicamentos, né? Ah, Valentino, mas eu vi tal fitoterápico que dá para usar, tal coisa. Um monte de coisa dá para ser usada, mas nenhuma delas isoladamente bloqueia o ovário como uma pílula anticoncepcional. Então, eu acho ótimo a gente parar a pílula quando a paciente está afim, mas aí nós vamos ter que ter várias outras medidas junto. Uma vez tu me falou assim, Mari, menstruar não é ruim. Fala um pouquinho o que é a menstruação, porque eu acho que eu fiquei com menos medo da menstruação depois que tu me falou isso, sabe? Tu estava até com uma apresentação no teu computador. É que assim, né, Mari? A questão hoje em dia ficou muito mais fácil tu bloquear todo o teu ciclo menstrual, ovulação, sangramento, tudo isso, para fazer todas as coisas que tu tem que fazer ao longo do dia, certo? Mas tu também não pode querer que a pílula, ou enfim, que o implante não tenha nenhuma repercussão hormonal se tu tá usando esse benefício dele, né? Então, assim, a paciente está afim, ela quer dar uma sentida no corpo dela, ou ela quer ver como é que fica a parte hormonal, tudo. Bom, para essa paciente, ela não tem que encarar a menstruação como um processo doloroso, como um troço ruim, como uma TPM intensa. Se ela está encarando isso, talvez ela precise de um medicamento para controlar isso, né? Então, assim, menstruar não é ruim, menstruar faz parte do ciclo menstrual. Talvez para a vida que a gente tem hoje em dia, que a mulher não tem tempo de ficar 3, 4, 5 dias do mês mais na dela, acomodada, com uma espinha no nariz, mais deprimida, mais chorosa, dificulte, né? Então a gente tem que botar tudo dentro do contexto. Eu também tenho um monte de gente que eu conheço que parou a pílula anticoncepcional por causa de trombose e fuma uma carteira de cigarro por dia, né? Ou tá com sobrepeso. Então, assim, é toda uma mudança de vida quando a gente quer fazer. Mas a gente não pode criminalizar o hormônio. O hormônio tem seu papel. Já falamos várias pacientes, ovário policístico, endometriose, a paciente que não quer menstruar, pega uma empresária ou uma atleta. Essa mulher, às vezes, não pode ficar. Ela precisa de mais testosterona que a pílula baixa, precisa. Bom, mas aí ela passa uma semana ruim com TPM, com fluxo menstrual, uma nadadora menstruando. Então, a gente Jogadora tem que de adaptar. vôlei. É isso aí. Olha É isso aí. É isso aí. Eu acho, Mari, que para o teu público, que tem muita gente que tem a ver com atividade física, com alimentação, isso é um dado muito importante. Respeita as suas pacientes, respeita quem tu está lidando, né? Ouve o que ela quer, não impõe que ela tem que ficar sem hormônio, não impõe que ela tem que se entupir de pílula todos os dias. Tenta adaptar. A evolução dos métodos anticoncepcionais é para adaptar ao estilo de vida daquela mulher. Se fosse para todo mundo, ia ter uma, duas opções. A gente tem um monte de opções
eu sempre sento e ouço. E isso não tem a ver com tempo, viu, Mari? Eu já fiz consultas ótimas de 10 minutos e porcarias em 1h30. Então, assim, mas o meu médico não fala comigo e tal. Calma, explica para ele o que tu quer. Não tá legal, troca o médico. Mas, assim, o médico tem que te ouvir e entender o contexto que tu quer. E isso é independente de plano de saúde, não é plano de saúde, é SUS, não é SUS. Tu tem que estar com alguém que queira te ouvir para poder adaptar e não cheio de preconceito, né? Isso eu acho Perfeito. super importante. Maravilhoso. Valen, tem algum método que prejudique a fertilidade? Eu tenho 35, eu vou fazer 35 anos sexta-feira. Eu estou pensando Parabéns. na minha próxima viagem, ainda não estou pensando no filho, tá? Me ajuda, Valentina. Maria, Tem o... Fala. eu tô com quase 10 a mais que tu. E voa. Eu falei que eu vou começar a diminuir a contagem agora. Valen, tem algum método que... Pergunta sobre isso, tá? Tem algum método que favoreça a fertilidade no futuro e algum que prejudique? Assim, de maneira correta, sendo bem utilizado, não, tá? Vamos para situações especiais. Então, assim, a mulher que tem DIU de cobre a vida inteira, ela vai engravidar quando ela tirar mais rápido ou mais demorado do que a mulher com pílula anticoncepcional? Os estudos mostram que não. Existia uma teoria que a mulher que estivesse usando anticoncepcional, como ela não vai ovular, ela está preservando os ovários dela, tá? Tem que ter, porque tu não vai gastar os teus óvulos, todo o fluxo menstrual. Isso não é bem verdade, tá, Mari? Por quê? Quando dá o gatilho de começar a produção de óvulos, parece que ela acontece independente disso, independente de eu ovular ou não ovular. Então, assim, o tempo de vida do teu ovário, ele muda pouco dependendo do método que eu estou usando, tá? Situações especiais. A mulher tem endometriose e está com DIU de cobre. Essa mulher vai ter mais dificuldade de engravidar do que se ela estivesse bloqueando o ciclo dela. Por quê? Porque ela tem uma doença que cada vez que ela menstruar, vai aumentar a doença dela, a alteração que ela tem. A mulher com ovário policístico, que não faz nenhum tipo de controle, fica 6 meses sem menstruar, 4, 5 meses sem menstruar. Essa mulher está com um carro descendo uma lomba sem controle nenhum. Quando eu quiser organizar, vai ser mais difícil, né? Então, é muito melhor eu fazer uma mulher com ovário policístico ovular a hora que eu quero, se ela está com um bom controle, seja com pílula ou com todas aquelas outras coisas que a gente já falou. Então, na mulher saudável, o método que ela vai usar não faz tanta diferença para quanto tempo eu tenho para engravidar, certo? Apesar da teoria de que se eu bloquear a minha ovulação, eu vou gastar menos óvulos. Isso não se comprova de maneira tão clara em estudos, tá? É teoria. É teoria. O que preserva o óvulo? Preserva o óvulo não fumar, não ter sobrepeso, uma alimentação, uma dieta saudável. Isso comprovadamente ajuda, né? Agora, hoje em dia as mulheres querem engravidar cada vez mais tarde, né? Então, por isso que cresceu tanto as ideias de a gente congelar óvulo a partir de determinada idade, porque eu não estou a fim de engravidar, eu estou com 36, não quero engravidar, né? Bom, então a gente pensa em métodos para preservar a fertilidade dela. Mas o método anticoncepcional que eu vou estar usando não muda tanto, tá, Mari? Desde que ele seja usado da maneira correta. Por exemplo, tenho DIU de cobre, adoro DIU de cobre. Se eu fico me expondo à infecção pélvica de repetição, o que é isso? Transo com vários parceiros, me contamino com clamídia, com gonococo, tudo isso. Bom, cada infecção pélvica pode fazer eu piorar minha fertilidade, porque danifica a trompa. Talvez se eu estivesse usando preservativo, eu não ia ter esse risco. Então, a gente tem que ter o cuidado, tá? Dos métodos mais seguros, pílula, implante, DIU de cobre, DIU hormonal, não tem uma diferença tão grande para a fertilidade. Mas tem que estar tudo de acordo. Como eu disse, se eu tenho doença que eu preciso não menstruar, eu tenho que bloquear a minha menstruação. Tá. Qual que é o exame que a gente pode saber se a gente tem óvulos numa quantidade boa para engravidar daqui a um tempo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, tá? Não tem, né? Existe um remédio, existe um exame. Primeiro, o que eu sempre digo para as pacientes? Tua revisão.
eco transvaginal quando tem indicação, avaliar a mama, preventivo de colo de útero, uns exames laboratoriais quando estão indicados. Por quê? Porque muitas mulheres, quando querem engravidar, descobrem um problema e aí eu tenho que dizer, agora eu preciso 1 ano, agora eu preciso 3 meses, 6 meses. Então, qual é o exame para que eu mantenha a minha fertilidade? A primeira coisa é estar com as tuas revisões ginecológicas adequadas para a tua idade, certo? Isso é super importante. Senão eu quero engravidar e eu descubro uma NIC3 no colo e aí eu tenho que iconizar e tenho que esperar 1 ano para engravidar, então isso atrapalha, tá? E o que é isso, então, para pessoas acima de 30, 2 vezes por ano? Qual que é a frequência? Na imensa maioria das vezes, Mari, se a gente for no ginecologista 1 vez por ano, tu já consegue manter os teus exames atualizados, tá? O médico adapta conforme as tuas queixas e tal, mas 1 vez por ano já é suficiente se eu não estou tratando nenhum problema. Agora, eu tenho que cuidar um pouco, porque existem algumas coisas que estão aparecendo e que a gente encara como garantia de fertilidade. Basicamente, 2 exames, tá? Um chama hormônio antimileriano, que é uma dosagem no sangue para avaliar, teoricamente, a minha quantidade de óvulos. As pacientes acham que é isso. E a outra coisa é a ecografia para contagem dos folículos. Quantos folículos eu ainda tenho? Então, esses são os 2 exames que a gente tem. Esses 2 exames não são para ser pedidos em revisão ginecológica de rotina na imensa maioria das pessoas. Por quê? Se eu tenho 36 anos, faço um antimileriano, provavelmente ele vai dar baixo, certo? Aí eu vou me desesperar. Mas nenhuma hora ele está querendo me dizer que eu não vou engravidar espontâneo daqui a 6 meses, por exemplo. Esses exames, eles são muito úteis para os médicos que trabalham com inseminação, com fertilização, tudo isso. Por quê? Para ter uma ideia da resposta daquela paciente. Então, se eu pego uma paciente com 35, 36, 37 anos que não está engravidando, eu faço um antimileriano, ele está muito ruim, opa, eu tenho que abrir o olho porque talvez essa paciente precise de uma ajuda um pouco maior minha do que seria o esperado para a idade dela. Então, isso é um cuidado, tá? Que é um exemplo, paciente com ovário policístico é uma paciente que pode ter dificuldade para engravidar se não está bem controlada e o hormônio antimileriano está lá em cima, entendeu? Que é uma prova de fertilidade para o público leigo, tá? Então, não é. Antimileriano e contagem de folículo, eles nos ajudam muito quando a gente não está engravidando e vai se submeter a algum tipo de tratamento para isso. Então, ele serve para predizer a tua resposta. Eles não são feitos para a população em geral. Tenho 30 e poucos anos, quero saber quantos anos eu posso engravidar ainda. Vou fazer um antimileriano. Tá errado. Pode fazer, a gente vai interpretar, mas tem uma chance dele vir embaixo, tu ficar louca e tu engravidar espontaneamente daqui 1 ano, 1 ano e meio, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando interpreta. Tá. Gurias, quero saber quantos anos vocês têm. E escrevam aqui, quero ver como é que tá o público. E se vocês já têm filho, não têm, querem ter, escrevam, vão escrevendo, que eu vou lendo. Então, só para terminar esse assunto de fertilidade, para seguir para os próximos, tu falou de congelamento de óvulos. Até que idade tu sugere que a pessoa, ou por volta de que idade tu sugere que a mulher congele os óvulos? Isso varia bastante, né? Hoje em dia, quanto antes eu congelar, melhor, pela questão de que eu vou ter mais óvulos, o meu procedimento vai ser melhor, tá? Mas aí a gente tem cuidado porque a gente está caindo num excesso, assim, pacientes com 30 anos querendo congelar o óvulo já, né? Então, nem mudou a sua vida. O pessoal que é mais especializado nisso acha que o ideal é que, por 35 anos, por exemplo, se tu não tem nem ideia de quando tu quer gestar, de com quem, tô sem parceiro, ou eu e meu parceiro não queremos nos próximos anos e tal, é uma ideia interessante. Por quê? Tu congela, tu tem aquele gasto, mas tu tem um retorno bem interessante pelo número de óvulos, né? E aí, depois, se tu quiser engravidar espontaneamente nos próximos anos, tu vai, né? Mas tu tem aquela garantia guardada. Congelar óvulo, Mari, é muito legal se eu não precisar usar. É quase um seguro que tu tá fazendo, né? Então, assim, hoje em dia está cada vez mais popular, mas a gente tem que colocar dentro de um contexto. Então, assim,
tenho 35 anos, Valentino, estou pensando em gestar no próximo, sei lá, um ano. Eu sei quem é meu parceiro, quem deve ser o pai dos meus filhos naquele momento e tal. Bom, talvez para ti não está aplicado o congelar. É muito comum que as mulheres queiram congelar com 40, por exemplo, tá? É uma época que é difícil. Eu não estou dizendo que o médico que é especialista nisso não vai fazer, mas ela tem uma chance de tu passar pelo processo e ter um número muito baixo de óvulos. Então vai te Uhum. servir pouco, né? A mulher com 40 anos não está na hora dela congelar, está na hora dela engravidar, né? Então, assim, vamos se submeter ao estímulo ovariano para engravidar, se tu não está engravidando sozinha, mas não para congelar necessariamente. Bom, eu estimulei e dei um monte de óvulo. Usa um e congela os outros. Mas o objetivo é diferente, tá? Usar como garantia, como seguro. Quero deixar guardado para, se eu não precisar usar e engravidar espontâneo, muito melhor. Ótimo. Ideal em torno de 35 anos, por aí. É claro que quem trabalha com infertilidade vai te dizer quanto antes melhor. Se eu pegar uma guria de 30, eu vou conseguir 15 óvulos dela. Mas, assim, de uma maneira geral, de quem não trabalha só com isso, a gente recomenda os 35 anos, tem que fazer uma avaliação. Tu tá pensando em filho, tu tá sem parceiro, tu não tem nenhuma perspectiva. Olha, tem a Uhum. possibilidade de congelar. Não estou te dizendo que é agora, mas tem a possibilidade. Não, Valentino, acho que daqui um ano e pouco, no máximo, eu devo querer. Talvez engravidar espontâneo sem se preocupar com isso. Entendi. Vamos falar agora sobre endometriose. Entrou uma perguntinha aqui, ó. Ó, guria, se vocês quiserem mandar perguntas aqui nessa janelinha, também podem mandar, tá? Tenho endometriose e comecei o tratamento com modulação hormonal nanobioidêntico. Porque, o que você tem a dizer sobre esse tratamento? Bom, não é o que eu tenho a dizer, é o que é estabelecido no mundo inteiro através de pesquisas científicas e guias padrão, tá? O pessoal tem que ter cuidado que a gente não está aqui só para dar a nossa opinião. Também a gente tem que falar no momento desses que eu não estou vendo essa paciente, eu não estou falando com ela, adaptando ela no contexto, e eu tenho que citar o que tem embasamento científico, que é bem estudado, que pôde ser reproduzido em várias mulheres e não que foi só para uma, tá, Mari? Então não é uma Tá. opinião pessoal, é o guia padrão. A mulher com endometriose, na imensa maioria das vezes, o nosso objetivo é bloquear o fluxo menstrual dela. Por quê? Para que ela não estimule os focos, né? O que é endometriose? São células endometriais que deveriam estar dentro do útero, que foram para dentro da barriga. Saíram pela trompa, muito provavelmente, essa é a teoria mais aceita, e se fixaram. Bexiga, intestino, ovário, peritônio, qualquer lugar, qualquer coisa que tenha ali em volta do útero. Não era para estar ali. Era para estar dentro do útero e sair no fluxo menstrual. Isso é endometriose, tá? Agora, essa mulher, se ela tem essa predisposição, que a gente não sabe o que causa essa predisposição, o ideal é que ela não fique menstruando todo mês, porque nesse menstruar, ela muito provavelmente vai aumentar os focos dela. Então, essa é uma paciente Ah, é específica. assim. Exatamente, essa é uma paciente específica que deve evitar o fluxo menstrual. Valentino, eu tenho uma baita endometriose, eu não tive dificuldade nenhuma para engravidar, eu não tenho dor nenhuma. Beleza, que sorte, porque tem mulheres que têm um foquinho desse tamanho de endometriose e sofrem toda a menstruação, tá? A Bem endometriose é essa variável, então. super, é a E chamada teve dor. uma menina que falou que não usa anticoncepcional, ela tem endometriose. E como gerenciar? Pelo que ela falou aqui, ela aguenta, ela suporta. A endometriose é a doença dos contrastes, né? Eu tenho uma baita doença e não tenho sintoma, tenho uma doença pequena e tenho muito sintoma. Por quê? Porque deve ter alguma coisa envolvida que não são só os focos que a gente está vendo, tem alguma coisa que é liberada ali que causa os sintomas, tá? Agora, de uma maneira geral, tá? Não individualizando cada paciente. O ideal para quem tem endometriose, sofre com dor no período menstrual, ou está pensando em gestar, tem dificuldade para engravidar ou ainda nem tentou engravidar, essa mulher deveria pensar em bloquear o fluxo menstrual dela. É o único tratamento? Não, não é o único tratamento. A gente também pode usar várias outras coisas. Ah, Valentina, eu uso um fitoterápico, eu uso alguma coisa, outra e tal. Tudo que tem um potencial anti-inflamatório, mesmo natural, pode ser interessante.
Agora, a pergunta especificamente dela, Mari, que é uma coisa de nanobioidênticos, tá? É um termo que a gente cuida bastante pelo seguinte: o que é bioidêntico? Idêntico à minha biologia. E isso eu acho que já tem a ver um pouco com a nossa live, que é o seguinte: as pacientes às vezes estão achando que bioidêntico é tudo que é manipulado, tá? Então, por exemplo, a gente não gosta desse termo bioidêntico, porque isso coloca tudo no mesmo saco de gato, tá? Mas assim, eu posso te dar um estradiol, a mulher que está fazendo reposição hormonal. Eu posso te dar um estradiol, que é o mesmo hormônio que tu produz naturalmente, claro que produzido em laboratório, vendido em farmácia, embalado com caixinha de remédio. E eu posso te manipular um hormônio estrogênio que não tem nada a ver com o que tu produz. Então, eu canso de pegar pacientes no meu consultório que é: ah, Valentino, eu não tô legal, mas eu tô usando esse bioidêntico que alguém me deu. Aí tu vai ver, por exemplo, uma gestrinona. Gestrinona não é produzida pelo corpo. Tu é contra ou é a favor? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que não é bioidêntico. Não é idêntico à tua biologia, certo? Então, esse termo tem que cuidar. Quando ela me diz eu estou usando hormônio bioidêntico, não me diz nada. Entendeu, Mari? Bom, se ela está usando um progestagênio, né? Que legal, ela está fazendo um tratamento para a endometriose dela. E esse progestagênio pode ser uma coisa idêntica à minha natural ou sintético, mas ele tem o papel de não deixar esses focos crescerem. Então, também isso é um dado super importante para essa tua live. É a história do bioidêntico. O médico usa, o outro não usa e tal. Bioidêntico não nos diz nada. Bioidêntico nos diz idêntico à biologia. Tem hormônio sintético de laboratório, que é muito mais bioidêntico do que hormônio manipulado em farmácia de manipulação. Tá? Então, a gente tem que cuidar disso. Mas a mulher que tem endometriose, que sofre com endometriose, com dor ou com dificuldade para engravidar e tal, sim, está indicado o tratamento hormonal. Ah, não quero fazer. Tudo bem, né? Mas é um dos tratamentos preconizados. E a mulher com endometriose, ela tem que ter mais pressa de engravidar? Como eu te disse, tem mulheres que não têm dificuldade nenhuma para engravidar. A gente vai fazer uma cesárea, por exemplo, e a barriga está tomada de endometriose, né? E tem mulheres com dificuldade para engravidar e que tem um foquinho de endometriose bem pequenininho. Então, assim, não é uma coisa assim 100%, tá? O que a gente costuma dizer para paciente? Olha, se tu sabe que tu tem uma alteração que tem um potencial de te dificultar um pouquinho uma gravidez, vamos tratar isso para que tu consiga engravidar espontaneamente a hora que tu quiser. Ponto, tá? Ela pode ter mais dificuldade, talvez sim. Talvez essa mulher não é legal ela deixar, se ela sabe que ela tem essa alteração e precisa de tratamento, deixar para engravidar com 38, 39, 40. Talvez é legal ela começar antes, porque pode demorar mais. Tá, perfeito. Vou te chamar, pegar uma perguntinha aqui. É o Mirena? O Mirena não menstrua, né? Mas é hormonal, né? Então, assim, é hormonal. vamos falar de Dil um pouquinho, né? Dil, que eu adoro, sou super fã, apesar de saber que não é para todo mundo. Eu adoro Dil, tá? Dil não hormonal. Basicamente, a gente tem Dil de cobre, Dil multiload e Dil de prata. Esses Dils não têm hormônio, são muito legais para a mulher que quer não engravidar, que é um método seguro. Todo ginecologista tem que estimular se a paciente quer, porque é muito mais seguro do que usar camisinha ou do que ficar tabelinha, qualquer coisa. Então, a gente tem que estimular. Não existe gineco que não vai gostar de DIU se o cara está atualizado. Agora, nem toda mulher vai ficar legal ovulando todo mês e menstruando como é sem pílula. 4, 5, 6 dias. A mulher que está afim, quer ovular, quer conhecer seu corpo, quer ver melhor as alterações hormonais do seu corpo, tá afim de usar um método que não influencie na parte hormonal dela, a gente pode optar por isso. Na teoria, o DIU de prata, Mari, ele veio como um método para não dar tanto sangramento menstrual, certo? Porque a queixa principal do DIU de cobre, qual é? Principalmente o fluxo menstrual, a cólica na época do período menstrual, cobre multiload é muito isso, tá? O DIU de prata veio para isso.
A gente ainda não tem trabalhos muito bem delimitados que mostram que DIU de prata é muito melhor que DIU de cobre para isso. E DIU de prata dura 5 anos e DIU de cobre dura 10. Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer com as pacientes. Eu tenho pacientes que têm e adoram, mas talvez elas também ficariam bem com DIU de cobre. Não existe nenhum trabalho grande, importante, que diga para essa paciente é DIU de prata, para essa é DIU de cobre. Não. Toda paciente que quer um método não hormonal pode usar um ou outro, tá? Bom, e existem os métodos hormonais com DIU, que a gente chama de SIU, Sistema Intrauterino. Era o Mirena, e esse mês passado, agora em maio, teve lançamento no Brasil do Kailina, que é um método com progesterona, então não tem estrogênio, e com uma dose muito, muito baixa. Então é aquilo que eu disse no início, também não é nem 8 ou 80. Tentei DIU de cobre, não tô legal, ou não quero nem pensar em menstruar com volume importante, tudo isso. Existe um método que é um método mais seguro, que não é de uso diário, que dura 5 anos, só progesterona, não tem estrogênio, e o estrogênio é um dos hormônios que tem que ter algum cuidado para algumas mulheres, e numa dose muito baixinha, que é o Mirena, e agora melhor ainda o tal do Kailina, que tem menos da metade da dose do Mirena. Então, Nossa, a mulher... é super pouquinho. Super pouco. Então, a mulher é a mesma produtora, o mesmo laboratório que faz as duas, mas ele conseguiu fazer um Mirena com muito menos dose ainda, né? O objetivo, diminuir efeito colateral, tentar deixar a mulher com a menor dose de hormônio possível, mas, pelo mesmo tempo, 5 anos, com a mesma eficácia contraceptiva. O Mirena não sai de linha, o Mirena continua, quem tem não precisa sair trocando, nada disso. Ele vai ficar só agora para a mulher que vai colocar ele para controle de sangramento irregular ou aumentado. Então, a mulher que usa Mirena para hemorragia, para fluxo aumentado, para pólipo, para mioma, é a mulher que está usando para reposição hormonal, para poder usar só estrogênio via oral. Essa mulher segue usando Mirena. A mulher que quer só anticoncepcional e vai ter um efeito colateral, que é diminuir fluxo menstrual ou até parar, vai colocar esse Kailina. Mesmo preço, mesmo produtor, mesmo tempo, tudo isso. Tá? Então, é uma opção muito interessante que eu acho para as pacientes, porque não é modismo. É super utilizado no mundo inteiro, já tem décadas de uso. Por exemplo, Mirena tem um trabalho americano muito grande que mostrou que o Mirena evitou dezenas e dezenas de porcentagem de mulheres que iam para esterectomia. Então, tinham mulheres que eram mutiladas, retirado o útero, né? Por sangramento, por mioma, por pólipo, quer dizer, não era por um câncer, nada disso. E o Mirena, só o simples fato de colocar o Mirena, evitou que ela tirasse o útero, tá? Então, aquela mulher que sofre com menstruação, que sofre com TPM, que não tolera ficar sem um hormônio, tipo um DIU com um DIU de cobre, por exemplo, ela tem que buscar porque tem outras opções, tá, Mari? Então, os DIUs medicados, que são esses DIUs com progesterona, eles têm doses baixíssimas de hormônio. É uma ótima opção para a mulher que não quer ou nem pensa em tentar um método não hormonal. Tá, perfeito. Só para te atualizar, a gente tem 10 minutos, passa voando, né? É, muito. E teve bastante gente que perguntou sobre pílula. Anticoncepcional sem pausa, quais são os pós e quais são os contras? Eu sei que essa pergunta ela é muito específica, né, de pessoa para pessoa, mas puder dar uma geral, de repente, que sirva para todo mundo. Bem objetivamente, estou usando pílula, não faz diferença se eu vou usar com pausa ou vou usar contínua, tá? Bom, Valentina, a pílula, então tá recomendando pílula? Não estou dizendo isso. Pílula, todo mundo sabe que eu adoro o método de longa duração e eu não uso pílula para todo mundo, ponto. Agora, a minha indicação é pílula. Eu e meu médico chegamos no consenso que é o melhor. Não faz a menor diferença tu fazer com pausa ou usar contínuo. Ah, mas daí eu não vou nem menstruar. Aquilo não é menstruação. Aquilo é um sangramento por falta de comprimido. Tá me ouvindo? Eu falei, ouçam, gurias. Então, assim, menstruação ovulei, não estou usando hormônio, não engravidei, vou menstruar. O que acontece na pausa da pílula não é isso. Por quê? Porque eu não ovulei.
Então, eu sangro na pausa da pílula simplesmente porque eu não tomei o remédio. Então, o meu corpo faz isso. Aquele esquema de 21 e para 7 foi um modelo que se usou muito, que era para simular o ciclo menstrual da mulher. Ela menstruaria uma semana nesse mês. As pílulas mais modernas, elas muitas vezes já vêm com pausa D4. O objetivo dessa pausa mais curta, Mari, é não deixar tanto tempo sem hormônio. Então, é melhor para a questão de TPM, principalmente TPM, tá? Mas também tem muitas pílulas de uso contínuo que já estão vindo assim, tá? Então, para a mulher não faz diferença pílula de uso contínuo ou pílula com pausa. De novo, não é para dúvida, todo... um medo da mulher. Aí emendo pílula, não emendo. Nossa, Aí, isso é um drama. e aquele sangue? Bom, aquele sangue não é nem produzido, porque eu não parei a pílula. Então, ele não é nem produzido, ele não vai para lugar nenhum, ele não vai para dentro da barriga, ele não vai para a cabeça, ele não é produzido, tá? Agora, quando eu estou usando pílula de uso contínuo, eu tenho que ficar atento porque eu tenho mais chance de ter escape, que são aqueles sangramentinhos no meio da cartela, tá? Então, a pílula de uso contínuo é uma opção para mulher que não quer menstruar e prefere usar anticoncepcional hormonal, tá? Agora, eu tenho mais chance de ter escape. As mais modernas, os últimos lançamentos, inclusive, eles vêm com uso contínuo, mas a cada 3, 4 meses ela te obriga a fazer uma pausa. Qual é o objetivo? Vou menstruar menos, mas 3 vezes no ano, por exemplo, mas eu não tenho tanto risco de escape. Porque quando eu começo a pílula e não paro mais, eu tenho risco de ficar tendo escape, tá? Entendi. Então, não faz diferença. Isso é uma bobagem. Outra coisa importante, para ir rápido, Mari, não tomar muito tempo. Eu só tô em pé porque em pé é saúde, ó, gente. Mulher que tem contraindicação ao hormônio, especialmente estrogênio, trombose ou câncer de mama, cirrose, essa mulher não pode usar pílula combinada, seja com pausa, sem pausa, contínuo. Então, as contraindicações são as mesmas, tá? Isso é um dado importante. Se ouviu muito na questão da pílula, a questão de trombose, tá? Pessoal, não é uma coisa de rede social. Qualquer médico que prescreve um anticoncepcional, ele tem que saber dos riscos de trombose da pílula. Isso não é novidade que foi descoberta em rede social, tá? Se o médico não sabe, ele está completamente fora, tá? Então, a pílula anticoncepcional combinada, ou sempre que eu usar estrogênio, eu aumento o meu risco de trombose. Isso ficou muito evidente em rede social. Sim, aumenta, mas é um risco pequeno dentro do contexto. Então, esse não é um motivo para paciente sem fator de risco nenhum eu trocar. Eu troco para o pílula por 1000 motivos, mas não é por isso. Por quê? Por exemplo, gravidez dá muito mais trombose do que pílula anticoncepcional. É um fator de risco. Então, assim, tá certo, aumenta o fator de risco, mas tudo depende do contexto. Tu via pílula, aumenta a trombose. Eu posso dizer diferente, eu posso dizer pílula protege trombose, porque a mulher não é engravida. Então, assim, sim, mulher que tem contraindicação, mulher que já teve trombose, não deve usar a pílula anticoncepcional combinada. Agora, a mulher que não tem esses fatores, não é por isso que a gente vai parar, tá? A gente vai parar porque ela não quer, porque o método de vida dela é outro. A gente está pensando num outro método, tá? Então, assim, é super importante, Mari, estimular os métodos de longa duração. DIU medicado, DIU de cobre, DIU de prata, o que a paciente quiser fazer, certo? Não quer dizer que a pílula perdeu totalmente o espaço dela, né? A dúvida que eu mais vejo no consultório hoje em dia eu quero parar a pílula para subir a minha testosterona, para melhorar meu físico, para melhorar minha libido, tudo isso. Bom, é claro que um hormônio de uso diário via oral vai ter algumas repercussões, tá? Mas isso tem que ser colocado dentro de um contexto. Tem muitos trabalhos, por exemplo, que mostram que a libido da mulher não está 100% relacionada com o nível de testosterona. Claro que a gente pega pacientes usando pílula... A gente joga a culpa na testosterona, é mais fácil também. Claro. A mulher, a sexualidade da mulher é multifatorial. Ela tem que estar legal com ela tem que estar legal com o parceiro, ela tem que estar com a autoestima boa. Não é só o hormônio, que nem o homem. Tem testosterona, tem libido, não tem. Então tem que cuidar um pouco, tá? Sim, as pílulas anticoncepcionais orais, elas podem, por aumentar a SHBG, baixar minha testosterona livre.
Mas isso não quer dizer nem um pouco que vai ter alguma repercussão outra. É que aí tu coloca num contexto. A mulher quer colocar um DIU de cobre, ótimo, super legal. Ela também está malhando, está cuidando dela, está se alimentando legal. É muito mais fácil ter libido. Provavelmente eu vou estar fisicamente melhor que eu estava antes. A minha testo livre vai subir um pouco. Então tem todo esse contexto. Porque também tem ao contrário. Muita paciente que está com DIU de cobre, a libido está uma droga e ela está sofrendo em silêncio porque ela diz, todo mundo coloca DIU e fica boa a libido. Eu coloquei e não mudou. Calma, tu tá dentro do normal, do padrão, né? Entendi. Isso pode acontecer. Valen, 2 últimas perguntas. Temos 3 minutinhos. Uma é, quanto tempo... As pessoas dizem assim, quero tirar a pílula porque eu quero me limpar de hormônios. Quanto tempo o corpo demora para eliminar esses hormônios que a gente tomou durante todos os anos? Isso é bobagem, tá? Os hormônios com mais... via oral, os hormônios com mais tempo de liberação não passa de 40 e poucas horas, tá? As progestagenas com a duração de vida mais longa, 40 e poucas horas. Então, 2, 3 dias não tem mais nada de hormônio circulante. Não quer dizer que, sei lá, que as minhas alterações que a pílula me causou vão reverter rapidamente, né? Se ela me causou algum problema, talvez demore um pouco mais, né? Mas isso não. Implante, às vezes, tu tem uma perpetuação um pouco maior do hormônio no corpo, tá, Mari? Mas pílula, em geral, é bem fugaz, 2 dias. Tá. E se uma pessoa tem Mirena, o DIU, e quer trocar o método contraceptivo, ela precisa dar uma pausa ou ela já pode sair de um para o outro direto? Nunca. Voltando àquilo que a gente falou no início, que é super importante. Não quer engravidar, não troca método sem parar o que tu tá. Eu coloco o DIU de cobre, eu coloco Mirena, eu coloco Cailina e eu digo para as pacientes, nós vamos manter a pílula anticoncepcional mais um mês, 3 semanas, alguma coisa assim, tá? Para quê? Pílula anticoncepcional, DIU, implante, tudo isso, o principal objetivo é evitar a contracepção, evitar a gravidez. Então, ela tem que estar segura, tá, Mari? Então, o ideal é não para e vai pensar num método ou vai fazer um método. Isso às vezes pode demorar. Ainda mais quem depende hoje, que é colocar DIU por plano de saúde, às vezes demora. É uma dica prática importante. Então, assim, segue teu método, vai conversar com teu médico, vê o que é o ideal para ti. Todo gineco tem que estimular método de longa duração. Vamos chegar num acordo se tu é uma paciente que fica legal com pílula ou não, se é uma paciente que vale a pena colocar um DIU ou não, mas não para teu método por conta própria porque tu leu alguma coisa na internet. Mas e no momento que ela tirar, se eu tenho Mirena, quero tirar o meu Mirena venceu, preciso tirar, eu tenho que dar um tempo, 1 mês, 2, para colocar o próximo, já tirou um, bota o outro. DIU, o ideal é tira um dentro da validade e coloca outro, independente de DIU com hormônio ou sem. Quer manter esse método, faz isso, tá? Tira um, já coloca o outro no mesmo dia. Tá. Facilita até a colocação. Interessante. Valen, sério, olha, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, óbvio, porque são muitas, mas eu selecionei as que de grupos, porque eu percebi que tinha muita pergunta igual e eu acredito que a gente conseguiu atender todas as pessoas que estão por aí. Muito obrigada. Sabe o que a gente tem que fazer? Que a gente já pensou em fazer e não executou? A gente já falou de fazer vídeos para o canal do YouTube. Tu falando sobre por que aqueles alimentos podem fazer bem para a mulher e eu fazer uma receita. Lembra? Vamos fazer, Mari. Vai ser muito legal. Estou bem aberto. E quem tiver dúvida também pode me mandar. Eu tento responder o que não for consulta médica, que eu não posso, né? Mas eu tento resolver e é isso aí. Tá? Pessoal, principal, ouçam, respeitem as suas vontades, conversem com seu médico, tenham um médico que ouçam vocês. Não é receita de bolo. Se fosse receita de bolo, que todo mundo ficasse bem com o que tem num post ou num texto, era muito fácil. Não é. É verdade, tem razão. Muito obrigada, Valen. Um beijo enorme pra ti. Imagina. Obrigadão, tá? Beijo, gente, obrigado, já Mari. corram agora pro Instagram do Valentino, sigam ele, porque só tem informação boa por lá. Beijo, tá? Obrigado. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. Gente, obrigada por estar por aí, ficar por aqui. Beijos.